A internet, como a conhecíamos, não existe mais, e nós somos os responsáveis por isso. A verdade já não é mais um bem comum online. A desinformação domina as redes sociais, e a maioria dos sites que acessamos hoje é gerada por inteligência artificial. A cada dia, a quantidade de conteúdo criado por pessoas diminui, e para piorar, tudo isso está sendo reciclado em um sistema que temos muito pouco controle, tornando a internet uma sombra do que era antigamente. A navegação nas redes sociais se tornou uma atividade solitária, vazia e sem propósito. Mas como chegamos a esse ponto? E será que ainda há tempo para reverter a situação? A internet surgiu como uma ferramenta de guerra. Não uma guerra convencional, mas uma batalha tecnológica durante a Guerra Fria entre os Kumewa e a União Soviética. Pesquisadores americanos desenvolveram uma maneira de compartilhar dados e programas por meio de uma rede global dispersa, começando nos anos 1960. A versão primitiva da internet foi criada entre duas universidades, a Universidade da Califórnia e Stanford. Mensagens simples podiam ser trocadas entre elas, mas não era nada comparado ao que temos hoje. Nos anos 70, essa rede continuou a se expandir utilizando linhas telefônicas. Em 1983, havia apenas 500 computadores conectados, mas em 5 anos, esse número cresceu para 100 mil, se espalhando cada vez mais por diversos países. Então, tudo mudou com a criação da World Wide Web. Este conceito simples permitiu o acesso a uma rede de documentos em hipertexto através de um navegador. Na metade dos anos 90, a web deixou de ser um espaço para cientistas e governos e passou a ser acessível ao público. O surgimento da internet foi celebrado como uma força revolucionária, prometendo a democratização da informação e devolvendo o poder às mãos das pessoas. As barreiras da regulamentação e do nacionalismo foram transcendidas, criando uma nova era social. Qualquer um poderia se tornar seu próprio editor, algo impensável antes. No entanto, surgiu um problema: a ganância. Com o passar dos anos, a internet seguiu um padrão familiar, semelhante ao que aconteceu com outras inovações tecnológicas. Diversos provedores de serviços de internet surgiram, mas logo começaram a se fundir em poucas grandes empresas, deixando os consumidores sem opções reais. Assim como ocorreu com o rádio um século antes, milhares de empresas foram lentamente compradas ou excluídas do mercado. Em 2001, após o estouro da bolha das .com, os 10 principais sites representavam 31% das visualizações de página no ZEUA, número que subiu para 40% em 2006 e chegou a 75% em 2010. Ao mesmo tempo, iPhones e dispositivos inteligentes mudaram nossa relação com a internet. Navegar pela web se tornou menos comum, à medida que as pessoas migravam para aplicativos semi-fechados. Em 2010, esses aplicativos representavam menos de 1/4 do tráfego da internet. Hoje, esse número é de 90%. Manter os usuários dentro dos limites dos aplicativos tornou a publicidade mais eficaz, criando um novo ecossistema. A Apple se tornou uma das maiores empresas do mundo por conta desse sistema fechado. Após a bolha das .com, apenas 5 gigantes da tecnologia conseguiram sobreviver e prosperar: Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft. Essas 5 empresas se tornaram praticamente onipresentes na internet, seja na publicidade, no comércio eletrônico ou nos serviços de computação em nuvem que muitos sites dependem. Esse domínio tecnológico transformou nossa sociedade de maneira permanente. À medida que essas corporações competem em uma corrida armamentista tecnológica em busca da próxima inovação a ser vendida aos consumidores, que é a inteligência artificial, os últimos vestígios de uma internet utópica podem ter desaparecido. Conexão e verdade. Cerca de 5,2 bilhões de pessoas têm acesso à internet, e o usuário médio passa 6 horas online por dia.
É de longe o maior mercado do mundo e, infelizmente, a commodity mais valiosa nesse mercado é a sua atenção. Visualizações, curtidas e avaliações são extremamente valiosas, resultando em um mercado obscuro para todos os tipos de engajamento. O dinheiro transformou a internet em um sistema hierárquico, propenso à exploração. Criar um canal de sucesso ou perfil nas redes sociais pode ser um investimento lucrativo a longo prazo. Com alguns cliques e uma quantia em dinheiro, qualquer um pode comprar milhares de streams no Spotify, curtidas no Instagram ou visualizações no YouTube. Como essas empresas oferecem esses serviços? Em vez de empregar milhares de pessoas para interagir manualmente com os posts, elas utilizam bots, softwares automatizados. Apesar dos esforços para eliminar os bots, é quase impossível removê-los completamente. Nos últimos 6 anos, o Meta desativou mais de 27 bilhões de contas falsas. Alguns acreditam que já é tarde demais para combater os bots. Eles sentem que podemos ter chegado a um ponto de inflexão sombrio. A teoria da internet morta, inicialmente publicada em 2019, sugere que estamos vivendo em uma cidade fantasma distópica, povoada por agentes simulados. Segundo essa teoria, algo mudou por volta de 2016. A internet tornou-se tão saturada com conteúdo automatizado que as interações genuínas entre humanos se tornaram raras, se não impossíveis. Navegar online se assemelha a dirigir sozinho, passando por veículos automatizados na estrada. O autor original da teoria admitiu que isso poderia soar como uma conspiração, mas ele tinha a sensação de que algo estava faltando. Havia um vazio online que não existia no início dos anos 2000. Imagens, conversas e memes começaram a se assemelhar, enquanto as formas que antes eram emocionantes passaram a parecer padronizadas. Supostamente, tudo isso foi cuidadosamente filtrado para controlar a cultura e o poder político, e, acima de tudo, garantir que a população em geral permanecesse na linha. A teoria da internet morta ficou à margem até 2022, quando uma grande revelação trouxe a questão dos bots à tona. Em 30 de novembro de 2022, o mundo foi apresentado ao ChatGPT, um modelo de linguagem avançado que processa conjuntos de dados imensos e forma relações entre ideias. É a forma mais avançada de inteligência artificial já criada. Por décadas, os computadores superaram os humanos em tarefas específicas, como xadrez ou cálculos matemáticos. E tornou-se um futuro provável. E se não conseguimos mais diferenciar entre humanos e IA, em quem podemos confiar? Considere isto: 49,6% do tráfego da internet em 2023 veio de bots. O que é ainda mais preocupante é que a situação pode piorar agora que os motores de busca começaram a integrar a tecnologia de IA, como o ChatGPT, em seus serviços. As falhas nunca foram tão evidentes. As grandes empresas de tecnologia estão apressadas em lançar produtos para competir entre si por supremacia. Nesse processo ocorreram resultados desastrosos. A entrada do Google no mundo da IA, o Gemini, apresentou informações erradas, como rochas sendo descritas como fontes de vitaminas e astronautas encontrando gatos na Lua. Essas alucinações são o resultado da tentativa de combinar enormes quantidades de informações em um algoritmo que identifica os elementos importantes e preenche as lacunas. Qualquer produção criativa geralmente é gerada por uma combinação ou variação de trabalhos já existentes. Obras de arte e músicas na internet estão sendo utilizadas como dados de treinamento para a inteligência artificial, levando muitos a argumentar que os trabalhadores estão sendo explorados. Centenas de artistas, apoiados por uma aliança sem fins lucrativos de direitos autorais, assinaram uma carta aberta pedindo a proteção contra a sabotagem da IA aos artistas. Além disso, esses modelos não conseguem julgar se uma fonte é confiável.
eles tendem a gravitar em direção a respostas populares, que podem variar de revistas acadêmicas respeitáveis a memes feitos por adolescentes no Reddit. Um indivíduo criou um site falso apenas para capturar dados de bots, que são usados por motores de busca para baixar conteúdo de páginas web. Eles perceberam que o bot GPT estava coletando cerca de 3 milhões de páginas do seu site todos os dias. Isso fornece uma visão limitada da qualidade dos dados que estão sendo extraídos pelos bots de chat e informando suas respostas, o que não é exatamente encorajador. O que é ainda mais alarmante é que, como tanto da internet já é gerada por IA, a próxima geração de IA usará conteúdo criado por gerações anteriores como dados de treinamento. A cada nova geração, o trabalho que essas ferramentas de IA produzem será cada vez menos humano e os resultados das buscas serão preenchidos com conteúdo automatizado, dificultando ainda mais a busca por fontes confiáveis. A palavra robô foi usada pela primeira vez em uma peça de ficção científica de 1920 chamada RUR, Robôs Universais Rossum. A palavra vem do tcheco robota, que traduzido livremente significa trabalho forçado. Essa era uma boa descrição dos robôs mecânicos, utilizados na produção. Eles eram meras ferramentas, como um martelo ou uma calculadora. No entanto, quando os robôs se mudaram para o mundo digital, a relação entre mestre e escravo se tornou confusa. A mídia online já é amplamente controlada pela inteligência artificial. Programas automatizados determinam se o conteúdo será bem-sucedido ou não. Anunciantes pagam milhões a especialistas para decifrar os códigos dos algoritmos misteriosos, que estão em constante mudança. Esses programas criam um processo interno secreto, desconhecido até mesmo por aqueles que os projetaram. Deixados à mercê de supercomputadores que reconhecem padrões, nosso comportamento tem sido moldado em torno deles. As redes sociais evoluíram de um espaço de engajamento autêntico para um modelo orientado para o consumo. Enquanto puderem manter você online, será bom para os negócios. Nesse meio tempo, seus algoritmos processam conjuntos de dados imensuráveis para criar perfis detalhados de você como consumidor, categorizando seu comportamento online e gerando anúncios personalizados. Um único clique é suficiente para inundar seu feed com um determinado assunto, atraindo você a consumir mais. O sistema recompensa cópias e imitadores, observando conteúdos de sucesso, e eles não têm escolha. Para sobreviver online, criadores, influenciadores e profissionais de marketing devem constantemente buscar a aprovação dos algoritmos. No fim das contas, até mesmo os humanos que criam são forçados a gerar conteúdo genérico e não original. Isso explica por que tantas pessoas reclamam sobre o algoritmo. As pessoas tendem a seguir a manada para se proteger, temendo mostrar autenticidade e confrontar a verdade. Isso leva ao niilismo, onde a manada flutua sem rumo, sem significado ou certeza, refletindo no algoritmo que define o conteúdo que consumimos e perpetuamos, mantendo-nos presos em um ciclo interminável de vazio. Nossa estética e valores agora são moldados por forças não humanas. Portanto, a cultura que nos pertence ainda é realmente nossa? Somos nós, humanos, que estamos no controle ou a tecnologia se tornou nossa mestra? A comercialização da internet, a concentração do poder em algumas empresas e o surgimento de uma ferramenta gerativa rápida, mas perigosamente imprecisa, nos deixaram com uma tecnologia que manipula nossas fraquezas mais profundas. O aumento de exércitos de bots oferece uma solução rápida para o desenvolvimento de negócios. A IA proporciona um atalho para a criatividade, mas resulta em conteúdo de baixa qualidade. Poderosos algoritmos alimentaram nossa dependência de conteúdo em formato curto. A internet se tornou uma realidade cuidadosamente construída,
que todos nós fomos apresentados, não na medida que a teoria da internet morta sugere, mas à medida que a inteligência artificial se espalha, nossa percepção da realidade está sendo profundamente afetada. Esse é um aviso para mudar de direção antes que seja tarde demais para manter a internet viva. Precisamos ter coragem para nos afastar da manada, reconhecer que os sistemas atuais não funcionam e que a humanidade deve ser priorizada em relação ao lucro. Tem alguma forma de fugir da internet centralizada? Talvez tornando a mesma descentralizada? Mas será que as grandes empresas deixariam? Me conta aí nos comentários o que você acha, deixa seu like, se inscreva e até a próxima.